Isaías capítulo 6, reporto chamado de Isaías. Quero falar sobre visão tridimensional do chamado de Deus a cada um de nós. Profeta messiânico Isaías, capítulo 6. Gostaria que você mantivesse sua Bíblia aberta, por favor, para que você pudesse acompanhar. Alguns estudiosos chegam a dizer que Uzias era parente de Isaías, e que Isaías estava com muito aflito nesse tempo pela morte do seu, podemos dizer, primo Uzias. Outros ainda dizem que não havia uma relação entre ambos, contudo estavam no mesmo tempo e havia uma correlação entre o profeta e o rei. Mas isso não difere muito não. O que nós queremos dizer hoje, falar, é da importância que você precisa entender do teu chamado. Por que você foi chamado? O que eu quero hoje trazer para você é que todos nós que aqui estamos temos um chamado de Deus. Nós fomos chamados para algo específico. Deus não nos salvou ou nos descortinou a visão para que pudéssemos estar simplesmente em um banco de igreja ou uma cadeira de igreja, para seguirmos e estarmos juntos com outras pessoas e simplesmente cantarolarmos, simplesmente ouvirmos aquilo que se fala ou se prega e fazermos parte desse nicho evangélico que hoje existe e que dizem ser cristãos. Então hoje eu quero dizer que Isaías ele teve uma experiência muito profunda, segundo o texto diz, que ele vê o Senhor, e quando ele vê o Senhor, ele tem uma visão de Deus sentado no alto e sublime trono. O texto também diz, do versículo 1 ao versículo 8, que Isaías observa que a glória do Senhor enchia todo o templo, e que naquele lugar estavam os serafins. Os serafins possuíam 6 asas, 2 asas cobriam o rosto, 2 cobriam os pés e 2 voavam. E os serafins cantarolavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então eles reforçavam a ideia da santidade de Deus. O séquito que enchia o templo e que denota a majestade, soberania e o poderio de Deus estava enchendo todo lugar, de maneira que os umbrais das portas, diz a Bíblia, tremiam como se terremoto estava passando naquele lugar. Mas o texto diz também que não somente os umbrais, as portas tremiam, mas o coração de Isaías começou também a ser balançado. Os umbrais do seu coração se balançaram. Diz o texto mais ainda que Isaías teve medo de morrer, porque, pelo que entendemos o texto, diz que ele era um homem que vivia uma vida não muito certa. Parece-me, pelo texto, que ele não tinha uma língua muito nobre, e ele utilizava a sua língua de forma errônea. Tanto é que na visão ele vê um dos serafins trazendo uma brasa viva tirada do altar de Deus, e essa brasa viva ela era tirada com uma tenaz,
Uma tenaz é como se fosse uma grande tesoura que aqueles grandes homens do passado trabalhavam com fogo para poder tirar algo do fogo. E trouxe essa brasa e tocou nos lábios do profeta. E diz que naquele momento que toca os seus lábios, ele é purificado do seu pecado. E logo após a purificação do seu pecado, ele ouve uma pergunta que é direcionada da deidade ou da divindade no aberto. E essa pergunta: a quem enviarei? E Isaías então, ele se prontifica, após ser totalmente limpo, a ser um missionário, a ser um cristão, a ser um evangélico que prega as boas novas. E ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, todo o texto está tracejado e entrelaçado nas suas informações dentro desse contexto. E hoje eu quero trazer e tirar algumas lições para a aplicabilidade da nossa vida espiritual e da Igreja de Cristo Jesus. Você que está aqui, você que veio, saiu da sua casa, você não saiu por acaso, você não veio à existência por acaso, Deus, Ele te trouxe à existência. Então há um chamado de Deus para a sua vida. Talvez você não encare, não veja assim, diante de tantos talvez problemas e o ativismo do dia a dia, e você se encontra muitas vezes à margem daquilo que é espiritual ou talvez do chamado de Deus. Mas eu quero dizer para você hoje, profeticamente, que você foi chamado por Deus e que Deus tem um propósito através da sua vida. Do menor até o maior, todos têm um chamado. E Deus então trouxe você à existência para isso. E o texto ele começa me dando alguns ensinamentos importantes e que eu preciso destacar hoje para poder você anotar, ou guardar ou utilizar na sua vida diuturna, naquilo que você vive atualmente. E eu espero que o Espírito Santo nos ajude nisso, porque ninguém melhor do que o Espírito Santo para poder contribuir para o entendimento. Então, nesse momento, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, por favor, e você se colocasse diante de Deus. Coloque diante de Deus como alguém que esteja pronto para ouvir, pronto para direcionar a sua vida, pronto para entender o que Deus quer para você. Que o Espírito Santo de Deus trabalhe na nossa vida hoje, que Ele possa nos amoldar segundo aquilo que Ele quer e amalgamar a informação dentro do nosso coração para que ela não fuja nunca mais. Como diz o salmista: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que o Espírito de Deus ele sedimente hoje as verdades bíblicas em nós e nos faça viver dentro delas. Louvamos a ti, Senhor, e nos apresentamos a tua face. Louvamos a ti porque tu és um Deus maravilhoso. Não existe outro igual a ti. Tu és o desejado das nações. Nossa alma deseja-te. Queremos viver, Senhor, aquilo que tu tens para nós. Louvamos ao teu nome porque entendemos que temos um chamado. Cada um que aqui está tem um chamado da tua parte para poder executar aquilo que tu tens reservado e preparado antes mesmo da fundação do mundo e direcionado isso à nossa existência. Coexistimos em ti e louvamos porque tu és o sustento da nossa vida. Não teríamos nada se não fosse a ti, e sem ti nada podemos fazer. Então rendemos-nos à tua presença nessa noite
e pedimos que Tu traga o nosso pensamento cativo à Tua palavra, que seja, Senhor, a Tua palavra balizadora para o nosso caminhar e aquela, Senhor, que direciona nossas veredas dentro da justiça divina. Louvamos a Ti por aquilo que Tu és e que representas para nós. Muito obrigado por cada irmão, cada família representada aqui, pelos que não puderam estar aqui, que possamos, Senhor, ouvir Tua palavra em reverência a Ti e registrar aquilo que Tu tens para nós nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que a visão do chamado de Deus, ela é uma visão tridimensional. E a primeira parte dessa visão tridimensional é a visão que eu tenho de Deus, porque o texto me começa dizendo que no ano que o rei Uzias havia morrido, Uzias viu Deus, ele teve uma experiência pessoal com Deus. Muitas pessoas vivem sob perspectiva de experiências de outras pessoas. Pessoas vivem subjúdices a testemunhos de outros. Aquilo que os outros vivem alimentam a si próprios e vivem uma vida segundo a experiência de outras pessoas. Isaías, ele teve uma experiência pessoal, uma experiência diretiva com Deus. Todos nós que aqui estamos precisamos ter uma experiência com Deus. Não um Deus que buscamos, que pode nos fornecer dinheiro. Não um Deus que pode nos fornecer bens materiais, ou quem sabe suprir as nossas necessidades naquilo que achamos que somos necessitados. Mas um Deus que temos intimidade, um Deus que nos aproximamos não por aquilo que Ele pode fornecer, mas pelo que Ele é, pelo que Ele representa, pelo seu amor inefável, pela sua manifestação, por aquilo que Ele se apresentou a nós. Ele se fez revelar a mim e a você por intermédio do seu Filho, a quem constituiu primogênito de toda a criação. Aquele a quem Paulo, escrevendo aos Colossenses, disse que a ele, o seu Filho, deu-se a se revelar. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, diz que ele é a expressão máxima do Pai. João escreve dizendo que quem vê a mim, vê ao Pai, Jesus falando isso, e ele relata esse escrito. Então, quando olhamos para Cristo, vemos a Deus. Precisamos então de uma experiência cabal com Deus, como houve a experiência de Isaías. Não uma experiência daquilo que falava, não experiências da irmã que revelava, não da experiência daquilo que eu sentia ou sinto, não das manifestações daquilo que dizemos ser místicos, mas estamos falando daquilo que é a razão, que o grego apresenta como nous, a fonte da mente, a capacidade de racionalizar, porque não existe culto a Deus sem razão. Não existe o provar o que é bom, agradável e perfeito de Deus, sem que apresente um culto a Deus na minha faculdade cognitiva, inteligência, racional. Eu só conheço Deus por minha razão. A capacidade de eu mensurar e analisar o que me torna a coroa da criação, o que me torna a diferenciação dos outros animais, o que levava Adão a receber a Deus e Deus vir até Adão para conversar, para trocar ideias,
aquilo que foi deturpado pelo pecado, agora, como imagem decaída, o homem que precisa de Deus, ele encontra Deus através de Cristo. E quando ele então aceita esse Cristo como Senhor da sua vida, ele agora passa a ter uma intimidade com Deus diferenciada. Ele não pode mais ser o mesmo homem de antes, ele não pode agir sobre as mesmas perspectivas, ele não pode ter as mesmas intenções carnais e os mesmos desejos supérfluos que o mundo oferece, mas agora a sua vida é voltada para a deidade, para a divindade. Ele é filho de Deus, porque ele viu a Cristo, ele conheceu a Cristo, e a todos quanto recebeu, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora ele é filho, ele tem intimidade, ele pode falar tete a tete, ele pode se abrir, ele pode dizer o que sente, porque ele não é mais estranho, ele é uma ovelha dentro do redil, ele precisa de um pastor, e ele tem um pastor. Então o salmista diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, porque ele tem entendimento de quem é Deus, porque ele conhece Deus. Muitos andam como cegos, tateando, tentando achar Deus, procuram Deus nas esquinas, procuram Deus nos relacionamentos, procuram Deus nas coisas do mundo, procuram Deus no dinheiro, na vida que o mundo pode oferecer. Mas Deus, Ele está acima de todas essas coisas, porque o que Ele produz na minha vida e na sua vida é paz, que excede a todo entendimento. A intimidade com Deus nos torna diferentes. A intimidade com Deus nos faz ver, nos faz enxergar e perceber Deus em tudo na nossa vida. Não caminhamos mais como loucos em devaneios, mas caminhamos certos e diretivos daquilo que Ele quer e deseja para a nossa vida. Não buscamos e não tateamos como cegos às escuras, mas olhamos e sabemos o que desejamos, e sabemos o que Deus quer para nós. Então nosso foco, ele passa a existir e coexistir nesse Deus. Quando Isaías olhou, ele observou que aqueles serafins possuíam 6 asas. Os 6, dentro da numerologia ou gematria judaica, é o número da imperfeição, canalizada e jogada e direcionada para o homem. Na verdade, por uma ideia que existe textual, chamada numa linguagem hebraica, de hebraísmo, o termo está querendo me apresentar uma ideia voltada para o homem, porque todo aquele que é chamado por Deus, ele precisa apresentar 3 características importantes na sua vida. Ele precisa dirimir na sua vida, ele precisa mostrar aos outros 3 características que são provenientes da ação do divino na sua vida. E como disse certa vez Padre Fábio de Melo, quanto mais próximos de Deus nos chegamos, mais divinos nos tornamos. Quanto mais próximos de Deus eu estou, mais assemelhado a Deus eu estou. Eu preciso me assemelhar a Deus, porque eu sou representante de Deus na terra. Os que são chamados por Deus, eles foram chamados para representarem Deus. Não representarem as suas vontades, os seus desejos, mas representar aquilo que Deus deseja para a sua vida, porque eles são canais diretos de Deus. O texto diz que aquelas 6 asas representativas, talvez, da figura humana, elas foram tripartidas. 2 asas cobriam o rosto,
2 asas cobriam os pés e 2 asas voavam. Isso tem uma representação de todos aqueles que são chamados por Deus e que veem em Deus. Em primeiro lugar, aqueles que veem em Deus, eles vivem uma vida de adoração. As 2 asas que cobriam o rosto, elas têm uma representatividade da adoração, porque não se pode ver a glória de Deus. Ao homem não foi facultado a possibilidade de ver a glória de Deus. Moisés quis ver a glória de Deus. A Bíblia diz que Deus o permitiu vê-lo de costas, mas a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. Quem sabe um dia, com nossos corpos transformados, nossa corruptibilidade sendo transformada em incorruptibilidade e nossa mortalidade em imortalidade, vejamos Deus como Ele é, porque atualmente nós vemos Deus como que por um enigma em espelho, nós vemos com visão turva, mas diz a Bíblia que naquele dia o veremos como Ele é, da mesma maneira que somos conhecidos por Ele, nós o conheceremos. Esse dia será o dia em que poderemos vê-lo como Ele é, de uma intimidade mais profunda com Ele, de entendê-lo. Mas enquanto isso não acontece, a minha vida deve ser uma vida de adoração plena. Adorar não é cantar, adorar não é levantar a mão, adorar não é balbuciar meia dúzia de línguas estranhas. Adorar simplesmente é reconhecer a grandeza de Deus, a soberania de Deus, a majestade de Deus, a magnificência de Deus, a onipotência dEle, a onipresença e onisciência. Adorar é reconhecer que Ele é tudo, adorar é dizer que Ele é o tudo, adorar é viver segundo a perspectiva dEle, adorar é viver uma vida segundo Ele quer, adorar é vê-lo como Ele é, ainda que turvo, mas vê-lo. Adorar é olhar Deus, adorar é acordar grato, é dormir grato, é viver o dia todo grato, não reclamar, mas dar graça por aquilo que Ele tem te dado. Isso é ser um adorador. É ser como um Jó, que mesmo perdendo animais, mesmo perdendo terras, mesmo perdendo a família, mas é capaz de dobrar o joelho e adorar. Ser adorador não é frequentar a igreja, não é fazer participação de um grupo de evangélicos, não é sair pelas ruas com faixas e dizer: nós somos evangélicos, Jesus te ama. Ser um adorador é a maior expressão que um cristão pode fornecer. Adoração é estilo de vida. Adorar é quando você come, você adora. Quando você anda, você adora. Você se veste, você adora. Você dirige, você adora. A adoração faz parte da nossa vida o tempo todo. Um adorador, ele está o tempo todo adorando a Deus. Ele agradece a Deus, ele é grato. Essa é a primeira característica dos que veem em Deus. A segunda grande característica dos que veem em Deus: com as 2 asas cobrindo os seus pés. A Bíblia diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. A Bíblia diz: se chegares a algum lugar e ali você não for bem recebido, sacuda o pé, o pó do teu pé, e saia daquele lugar. O pé na Bíblia ele tem uma representação da santidade. O pé, a sujeira no pé é a pobreza espiritual. Quando os serafins cobriam os pés,
eles estavam dizendo que aquele que tem chamado, ele precisa ter uma vida de santidade. Ser santo não é trazer uma auréola na cabeça. Ser santo não é usar roupa fechada e dizer que você é crente. Isso não é ser santo. Ser santo é quando aquilo que está no mundo não te influencia mais. Ser santo é quando você convive com pessoas não santas, mas é a convivência com elas não te influencia, porque você agora foi transformado por Deus. Ser santo é representar Deus. Os sacerdotes traziam sobre a sua testa uma insígnia escrito santidade ao Senhor. A Bíblia diz em Apocalipse que nós somos reis e sacerdotes, porque Ele nos constituiu assim. E se somos sacerdotes, nós devemos trazer sobre nós a insígnia da santidade. A nossa vida tem que ser uma vida de santidade, sem coisas obscuras, sem coisas erradas, imoralidade. Precisamos viver vida de santidade ao Senhor. O que Deus deseja para a sua igreja é que seja uma igreja santa, porque a igreja ela é escolhida. Santidade não quer dizer que você não vai errar, não vai cometer deslizes, mas santidade quer dizer que ainda que você erre ou deslize, aquilo não te agrada e você se volta para Deus e pede perdão e larga aquilo. Essa é a segunda característica daqueles que veem em Deus e que têm chamados por Deus. A terceira grande característica: as duas asas voavam. O voar aqui é o significado do serviço. Quem foi chamado por Deus não vive no marasmo. Quem foi chamado por Deus não fica esquentando banco em igreja. Quem foi chamado por Deus não fica deixando para os outros fazerem. Quem foi chamado por Deus não se sente na confortabilidade de dar uma meia dúzia de glória a Deus, ter presença na igreja e ir embora. Quem foi chamado por Deus entende que tem que ter um serviço na sua mão. Você foi chamado para servir. Você foi chamado para ser usado por Deus. Você foi chamado para ser canal de Deus. Onde quer que você esteja, você é canal de Deus. É na sua casa, é com seus amigos, com seus colegas. Aonde quer que você esteja, você precisa falar de Deus, porque você é um instrumento que Deus colocou na terra para ser o canal para Ele falar com outra pessoa. Não espere uma mula falar com alguém. Não espere que as pedras clamem. Não espere que os animais balbuciem palavras para as pessoas, porque Deus deu a capacidade da socialização e verbalização para o homem. Eu e você somos aqueles chamados por Deus para falar de Cristo para outras pessoas. Nossa vida é uma vida de serviço e de serviência todo o tempo. E essa está dentro desse contexto da visão que eu tenho de Deus. E eu vou falar aquilo que Calvino uma vez escreveu nas Institutas. São 4 livros das Institutas, não sei qual livro está, mas ele escreveu: o conhecimento que você tem de Deus é o que determina que tipo de crente você é. Você vê o tipo de crente, se é bom ou ruim, é a visão que ele tem de Deus. Crente que vive o Evangelho é crente que conheceu Deus. A visão que você tem de Deus é o que determina que tipo de crente você é. Quanto mais eu conheço Deus, mais diferente eu fico. Quanto mais eu conheço Deus, mais crente eu me torno. Quanto mais eu conheço Deus, mais santo eu fico. Quanto mais eu conheço Deus, mais eu quero as coisas de Deus. Eu desejo Deus o tempo todo, porque Ele é o desejado.
Ele é o desejado. A segunda visão tridimensional do chamado de Deus é quando os umbrais das portas são estremecidas com a glória que está no templo. Mas agora essa glória estremece o coração do profeta. E aí ele balbucia uma palavra, uma interjeição: ai de mim! Esse profeta agora ele está com medo, tremor diante de Deus, porque aqueles que veem Deus, eles têm uma visão introspectiva, que é uma visão de si mesmo. Quem tem Deus no seu coração ou vê Deus, ele simplesmente, ele reconhece a sua decadência, ele reconhece o quanto ele precisa de Deus. A nossa soberba cai, a nossa avareza é jogada no lixo, os nossos desejos infames desaparecem, porque começamos a ver que nós não prestamos, que nós precisamos da graça de Deus, e que não conseguimos sobreviver se não for a graça de Deus. Aqueles que veem Deus não se sentem melhor do que os outros. O que vê Deus se sente sempre servo do outro. Quem vê Deus, ele tem uma visão de si mesmo e da sua debilidade, do seu estado caótico, do seu estado deplorável, do seu estado de cegueira e de lepra espiritual, e que ele precisa de Deus para que ele possa sobreviver, para que ele possa viver uma vida segundo aquilo que Deus quer para ele. Ele recorre a Deus como fonte da sua vida, ele recorre a Deus como aquele que pode suprir a sua necessidade e transformar a sua alma. O seu espírito está abatido, ele vai a Deus, porque ele precisa que Deus possa revigorar o seu espírito através do Espírito Santo. Ele reconhece a sua debilidade, a visão de si mesmo. Quando Deus nos chama, nós reconhecemos a nossa incapacidade, o quanto nós precisamos de Deus. E é esse o diferencial que existe dos que veem e dos que não veem Deus. Porque os que veem quererão sempre que a glória seja sempre de Deus. A glória não é minha, a glória não é sua. Amém. O que você tem não é seu, é de Deus. Tudo o que você tem é de Deus. Tudo o que você tem é de Deus. Você não tem nada. Eu não tenho nada. Passamos como erva, desaparecemos como vapor. Saímos do pó e ao pó retornaremos. Por que andais ansiosos com as coisas que ficarão nessa terra? Por que estáis tão preocupados com aquilo que você vai deixar para que outros curtam no seu lugar? A nossa vida é passageira. Quando olhamos isso e vimos a nossa debilidade, vimos o quão frágil nós somos. O quanto nós somos barro na mão de um oleiro que amassa e faz como ele quer conosco. A visão de Deus nos dá essa visão e nos coloca na posição de sermos servos, de não nos acharmos capazes de agir e solucionar sem que Ele seja consultado antes. Essa é a visão dos que são chamados por Deus. Segunda visão. A terceira e última visão que está no texto, no capítulo 6, está no versículo 8. Deus faz uma pergunta, e Deus é onisciente,
E ele sabe de todas as coisas, ele sabe que o profeta vai dar uma resposta. E aqui, queridos irmãos, está talvez o ápice da reflexão das outras duas visões. É um ato reflexo. O que seria um ato reflexo? Algo que reflete por causa de uma outra coisa. Então, na verdade, o terceiro ponto, ele não é capaz de existir na minha vida e na sua enquanto igreja, se primeiro eu não ter visto Deus primeiro e ter a noção da minha incapacidade. Quando eu tenho a noção de Deus e a visão da minha incapacidade, aí eu sou capaz de projetar a terceira e a tridimensional visão do chamado de Deus, que é a visão prospectiva, é a visão do outro, é a visão dos que estão caídos, é a visão dos que estão clamando por misericórdia, é a visão daqueles que estão nas sarjetas, é a visão das meninas prostitutas, dos homossexuais, é a visão daqueles que estão precisando de Deus, dos que estão famintos, é a visão de uma comunidade que depende de Deus, é uma visão da minha família que precisa de Deus. Eu começo a projetar, prospecção, projeto, a minha visão e o foco para fora do meu casulo. E aí então, diz a Bíblia que Deus faz uma pergunta: a quem enviarei? Quem irá por nós? E aquele profeta, sem titubear na sua resposta, ele simplesmente se apresenta a Deus dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Retrocedendo um pouquinho aos versículo 8, não era possível você ir, ou o profeta ir, sem que antes Atenais tocasse os seus lábios, purificasse. Em Atos dos Apóstolos, o segundo livro escrito por Lucas, que apresenta o avanço da igreja, não era possível ser testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria ou confins da terra, sem que o versículo que antecede, ou a parte que antecede ao versículo, dissesse: e há de vir sobre vós o Espírito Santo. Ninguém pode ser testemunha, ninguém pode pregar, ninguém pode falar desse Deus com tanta propriedade sem que o Espírito de Deus habite nele. Pessoas reproduzem como papagaios aquilo que ouvem, mas não tem Deus dentro de si. Fazem volume dentro das igrejas, reproduzem ideias, são simplesmente, vivem falácias, mas não vivem a verdade do Evangelho. Eu só posso ministrar aquilo que é de Deus, a vida de alguém, se eu tiver o Espírito Santo de Deus na minha vida. Não há possibilidade de falar de Deus se eu não conheço esse Deus. Não há possibilidade de eu falar de uma laranja se ela está doce ou amarga ou azeda, se eu não provar essa laranja. Você precisa provar de Deus, você precisa conhecer Deus, e quando tu conheceres Deus, tu saberás o que você tem que fazer nessa terra. Falai que ele é rato e faz. E andai do ireria façu de calassuri de calassuriá. Não há possibilidade de falar de Deus. Então eu estou te convidando hoje a entender que tu
Ele tem chamado, que você não está aqui à toa. Deus não te trouxe aqui para fazer volume de banco. Deus te chamou para ser um canal onde o Espírito Santo usará para converter pessoas, onde pessoas serão transformadas por meio daquilo que você vai falar, da tua experiência de Deus, daquilo que você conhece de Deus. Elas se renderão ao Senhor, porque você é um enviado de Deus. Você falará: eu estou, Senhor, pronto. Deus tem te chamado para coisas mais profundas com Ele. Saia da vidinha de descontração, aproveitar enquanto é possível o tempo. Não é hora de aproveitar. Aleluia. Riley disse certa vez: aqueles que são chamados pelo Evangelho não foram chamados para curtir o Evangelho. Deus nos chamou não é para curtição, Deus nos chamou para uma guerra. E olha, você é canal de Deus para ser usado para isso. Não estamos brincando de Evangelho, não estamos querendo brincar, nós queremos falar de Cristo. E você é o canal de Deus. Você foi chamado por Deus. Você foi chamado por Deus. Queridos, é tudo ou nada. É querer ou largar. Pegar ou largar. É 880. No Evangelho não existe meio termo. Ou eu quero Jesus, ou eu não quero Jesus. Ou eu vivo o mundo, ou eu vivo Cristo. Ou eu sou um cristão, ou eu sou do mundo mesmo. E acabou. Agora eu e você fomos chamados por Deus para aplicar a visão daquilo que Deus tem na nossa vida, na vida de outras pessoas. Deus nos chamou para uma vida de santidade, de adoração e de serviço. Amém? Eu quero pedir a você nessa noite, em nome de Jesus, que você curve sua cabeça. Reflita em como você tem andado diante do Senhor. Há quanto tempo que você não dobra o seu joelho perante o Senhor? Há quanto tempo você não fala com Ele e vive sua vida achando que está tudo certo? O tempo passa. Flores que hoje riem, amanhã estarão mortas. Aproveite o tempo com Deus que você tem. Busque-o enquanto pode achar. Eu e você temos grandes responsabilidades. Deus não colocou a igreja Vida na Vida nesse lugar para nós simplesmente fazermos volume nesse lugar. Deus nos chamou para irmos, mas não há possibilidade de ir sem antes provar de Deus. Deus, louvamos ao teu nome. Eis o teu povo, Senhor, e que tu confiastes a mim para o tempo determinado presidir. Essa é a tua palavra para o teu povo que tu querias. Ministra o teu Espírito no coração, para que possamos ser uma igreja com visão tridimensional do teu chamado, que possamos ter experiências contigo profundas. Transforma o nosso interior,
modifique-nos e que o Teu Espírito nos use como canais para ministrarmos Tua palavra àqueles que não Te conhecem ainda. Abençoe a cada família representada, a cada irmão, a cada irmã, a cada visitante que hoje se encontra aqui. Queremos conhecê-lo melhor, assim como Isaías conheceu. Que dentro de nós trema, Senhor, diante de Ti, porque se os demônios temem e tremem diante de Ti, nós devemos também temer e tremer diante de Ti. Ensina-nos a sermos reverentes à Tua presença e a valorizarmos o nosso tempo, porque os dias são maus. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que venhamos alcançar corações sábios. Muito obrigado por tudo que Tu tens feito, falado e agido em nossa vida, em nome de Jesus. Olha para o seu irmão e fale: querido ou querida, Deus te chamou para você ir. Seja um canal de Deus na presença dele. Amém.